Falou, meu irmão. Amém. Boa noite, amada igreja. Salmo 11, para a nossa meditação nessa noite. Salmo 11. Quero dar as boas-vindas também àqueles que estão conosco nessa noite. Quero apresentar o Alex. Alex, jovem Alex, fica de pé aí para toda a igreja conhecer. Ele é irmão da Larissa, está vindo para cá de Altamira, para morar em Tucuruí e congregar aqui conosco. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, Alex. Tá? Que os irmãos possam aí depois abraçá-lo e acolhê-lo. A nossa irmã Edna, né, sogra do doutor Renan. Seja bem-vinda, minha amada. Né? Mora em Belém, está sempre aqui conosco. E a Rosirene, né, nossa irmã que mora ali na fazenda, quando passa em Tucuruí, dá um pulo aqui, né, Rosirene? É membro da nossa igreja também. E eu quero saber se tem alguém pela primeira vez nos visitando, dê um sinal com a sua mão, se tem alguém aqui pela primeira vez nessa noite. Então, todo mundo já de casa, né? Então, queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor. É apenas 7 versículos, onde nós estaremos meditando, quando temos o título aí, o Senhor é forte refúgio. O Senhor ele não só é um refúgio, mas ele é um refúgio forte, um refúgio que nós podemos realmente confiar. Então, diz a palavra do Senhor no Salmo 11, diz assim, Davi, escrevendo esse salmo, ele diz, no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sonda os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhes contemplarão a face. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de graça, bondade do Senhor para conosco, de podermos estarmos aqui reunidos, te cultuando, te bendizendo e glorificando o teu nome. Tudo que já aconteceu até aqui, Senhor, foi para a glória do Senhor, e agora fala a tua igreja, edifica a tua igreja, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conselhos. Quem não já recebeu um conselho, quero dar boas-vindas aí também, né? Um casal amado nosso. Né? Sejam bem-vindos, doutora Bianca, seu amado esposo. Muito bom estar aqui conosco. Quem é que não já recebeu conselho? E quem é que também não já tomou decisões com relação aos conselhos recebidos? Todos nós já passamos por essas experiências, né, de sermos aconselhados, de tomarmos decisões diante dos conselhos, mas muitas vezes os conselhos não são bons. Os conselhos, muitas vezes, eles não são dirigidos pelas Escrituras. E muitas vezes, ao seguir conselhos, tomam decisões erradas. Quantos lares já não aconteceu a separação, porque na hora de aconselhar, os conselhos foram justamente para separar. Foi para deixar um ou outro, e aí depois, analisando, tomar a decisão errada. Nos negócios. E assim são
os conselhos. E aqui nós deparamos nesse salmo, Davi sendo aconselhado. Davi recebeu um conselho aqui dizendo que ele deveria fugir para os montes. Ele deveria se esconder diante do que estava acontecendo com ele. E os conselheiros dele mostram aqui 2 motivos para que Davi viesse se esconder. O primeiro motivo era que os ímpios estavam armando ciladas. E essas ciladas, diz aí no versículo 2, que eram ciladas ocultas. Elas estavam sendo planejadas nas ocultas para que Davi fosse atacado. E o outro motivo, ele diz aí no versículo 3, que era porque os fundamentos tinham sido destruídos. Ele não poderia mais confiar nos fundamentos, na lei, no governo, no reino que estava reinando. Ele não poderia confiar na estabilidade do reinado. Então, esses 2 motivos, os conselheiros de Davi diz: foge, foge. Nós não sabemos quando foi que Davi escreveu esse salmo, se foi quando ele estava sendo perseguido por Saul, ou se foi quando ele estava ali sendo perseguido pelo seu próprio filho. Mas o que nos mostra aqui o texto é que algo terrível estava acontecendo com o homem de Deus. E os conselheiros dele falaram para ele que a saída para eles era fugir, era justamente se esconder e não enfrentar o problema. E quantos, queridos, não já receberam esse tipo de conselho? Abandona, foge, larga, deixa, porque é o melhor. É o melhor. Em vez de aconselhar, encarar a dificuldade, encarar o problema, o conselho vem e diz: olha, a melhor solução é você abandonar, é você deixar. Queridos, quantos não já tomaram, não já receberam esse tipo de conselho e já tomaram essa decisão de fugir, de simplesmente abandonar o barco e deixar o barco tocar sozinho? Isso, como eu falei, é em todas as áreas. É no casamento. De repente, você em crise no seu casamento, procurou alguém para receber o conselho, e o conselho foi: tu ainda está com esse homem? Eu não sei como é que você aguenta ficar com esse homem tanto tempo. Larga, abandona. E vice-versa. Essa mulher preguiçosa, larga, deixa. E os filhos? Tu ainda está tendo paciência com esse teu filho? Queridos, Davi, ele toma uma postura, uma decisão de não ir para os montes, porque ele já tinha experimentado os montes. Ele já tinha passado por essa experiência de refugiar nos montes, nas cavernas. E Davi sabia que monte não era lugar que ele poderia simplesmente confiar, porque ele estaria protegido. Não era simplesmente ir para uma caverna e se esconder, ele estaria protegido. Não, Davi tinha experiências, não só de ter vivido no refúgio das cavernas, dos montes, mas também Davi tinha experiência de ter passado por momentos difíceis e ter visto a mão de Deus o guardando, o conduzindo. Por isso que ele começa o salmo dizendo: no Senhor, ele diz, me refugio. O refúgio de Davi não estava nos montes, não estava nas cavernas, não estava em abandonar e fugir e deixar os seus sozinhos. Não. Davi tomou uma posição dizendo: Deus, o Senhor é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio, mesmo diante daquilo que estava sendo apresentado para ele, como nós vimos aí no versículo 2 e 3. O caos,
tinha estabelecido, ele não poderia mais confiar. Os inimigos estavam vindo contra ele nas surdinas, com flechas. Mas olha a posição dele. O versículo 4 diz: o Senhor está no seu santo templo. O que Davi está aqui agora confrontando os seus conselheiros? Ele está aqui agora declarando a sua fé. Ele está aqui agora mostrando as experiências que ele já tinha tido e a confiança que ele tinha no Senhor. Por isso que ele diz: o Senhor é o meu refúgio. E aí ele começa agora a relatar. Ele começa dizendo aí do versículo 4 que o Senhor está no seu santo templo. Ele diz: nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos. E ele diz: e Deus sonda todos os filhos dos homens. Ele apresenta Deus sentado sobre um trono. E esse Deus que está sentado sobre um trono é o Deus que reina, é o Deus que vê todas as coisas, é o Deus que vê as ocultas, é o Deus que vê as ciladas, é o Deus que vê as armadilhas. É esse Deus que ele está dizendo: é nele que eu vou confiar, é ele que é o meu refúgio, e as minhas decisões não é me esconder, não é fugir, a minha decisão é justamente confiar, esperar nesse Deus. E mais ainda, o Senhor põe à prova aos justos e aos ímpios, mas ele diz: mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. O que ele está dizendo? Que Deus, ele coloca a prova nos seus, nos justos. Provas que passam e que elas não vão permanecer eternamente. E diante das provas, ele está dizendo aqui que o Senhor prova, mas ao mesmo tempo, ele abomina a violência. Aqueles que praticam a violência. E ele diz mais ainda no versículo 6, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. A parte do seu cálice para os ímpios é morte. Mas ao mesmo tempo, para os retos, os justos, o cálice do Senhor é vida. Mas o cálice da ira foi despejado sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus disse: se for possível, aparta de mim esse cálice. Aquele cálice foi derramado. E agora, confiando no Senhor, que bebeu o cálice da ira de Deus, assim como Davi, foi guardado, foi protegido, foi amparado, assim também o Senhor nos dará a vitória. E ele conclui o salmo dizendo: por quê? Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhes contemplarão a face. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Ele está mostrando como será aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que não são justos, mas ao mesmo tempo ele está mostrando o final daqueles que confiam no Senhor, daqueles que são justificados na pessoa de Cristo. Meus queridos, diante dessa posição que Davi tomou aqui, de não seguir os conselhos daqueles que estavam lhe oferecendo, talvez o mais fácil, talvez o caminho que seria tranquilo para ele tomar a decisão, que era só sair, era só fugir, era só se esconder. E essas decisões que às vezes se tornam tão fáceis para ser tomada, os resultados é terrível. Porque quando você toma uma decisão de sair da igreja, você vai perder a comunhão com Deus e com os irmãos. Mas e aqueles que dependem de você?
E quando você segue os conselhos e se separa? E as consequências dessa separação? De um divórcio? E quando você toma uma decisão de não mais ler a palavra de Deus, de não mais se alimentar da palavra de Deus, de não mais participar das programações da igreja? Os resultados são tragédias, tanto no físico como no espiritual, e principalmente no espiritual. Por isso, queridos, essa palavra nessa noite aqui para nós é justamente para que nós possamos fazer como Davi. Davi, diante dos conselhos, ele não viu o que estava sendo apresentado. Ele não tomou a decisão olhando para aquilo que estava sendo oferecido para ele. Ele falou, os ímpios estão armando flechas, os ímpios estão vindo às ocultas. Mas aí ele olha e diz, mas o Senhor, Ele está reinando, Ele está vendo. E Ele vai dar cabo desses ímpios. O Senhor é que vai vingar. É o Senhor. E quando disseram para ele que estava tudo destruído, os fundamentos, ele disse, não, pode estar um caos aqui, mas no céu, no trono da glória, está tudo controlado. Está tudo sob controle. Nada está fora do controle. Nada está fora do domínio daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Queridos, quando Davi olha, ele não olha para a circunstância. Afinal de contas, ele estava passando por tribulações, ele estava passando por perseguições. Mas o olhar dele era para Deus. O olhar de Deus. A história de Davi é uma história linda. E nós começamos a nos alegrar com Davi quando ele vai ali e começa diante do gigante Golias. Enquanto todos estavam vendo o gigante, todos estavam ali assustados com as ameaças do gigante, Davi olha e diz, quem é esse circunciso? O que ele está achando que ele é? E Davi o enfrenta e o mata. Por quê? Porque Davi não olhava simplesmente para as circunstâncias com o olhar humano. Ele olhava com o olhar de Deus. Como é que é isso? É você olhar de cima para baixo. Quando você olha os seus problemas, olha a dificuldade com o olhar de Deus, é você olhar de cima para baixo. Porque quando você olha com o olhar humano, você olha de baixo para cima. Todos estavam vendo um gigante. Davi olha um incircunciso e diz, quem é esse? Se você chegar debaixo de uma árvore e olhar para a árvore, e você vai dizer, mas que árvore? Essa árvore é muito grande. Ela é alta, porque você está olhando de baixo para cima. Aí você sobe, em cima de um prédio. Lá de cima você olha para aquela árvore. Aí você vê ela pequena. A visão mudou. A árvore continua do mesmo tamanho. Mas a visão mudou quando você mudou de posição. Você começou a olhar agora com um olhar diferenciado. E esse era o olhar de Davi. Davi, ele não olhava com o olhar daqueles que olhavam de baixo para cima. Ele olhava de cima para baixo. E quando você tem essa visão de cima para baixo, os problemas, eles continuam do mesmo tamanho. Só que agora você tem uma visão diferente. E ao olhar com essa visão diferente, você agora o enfrenta e não vai fugir. Davi não fugiu de Golias. Davi não fugiu dos problemas. Davi o enfrentou, ele não foi se esconder. Quando ele estava nos montes, era ali se protegendo. Mas ao mesmo tempo confiando que não era um monte que ia proteger ele, não era uma caverna que o proteger.
mas era o Senhor. Por isso que ele diz, no Senhor é o meu refúgio. E aí quando ele olha e diz aí, no versículo 4, diante do que apresentaram para ele, ele diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono e os seus olhos estão atentos. Os seus olhos estão atentos, e diz a palavra, sondando os filhos dos homens. Essa é a visão de Davi. Ele agora olha para o Senhor, ele vê o Senhor reinando, ele vê o Senhor conduzindo toda a história. E nessa visão, ele enfrenta mais essa batalha, porque ele olha e vê que aqueles que estão vindo contra ele, é o próprio Deus que vai dar a vitória para ele. Não era a força de Davi, não era o exército de Davi, mas ele sabia que era o Deus dos exércitos. Por isso ele declara, Deus é o nosso refúgio. Deus é o meu refúgio. E quando ele conclui, ele diz, porque o Senhor é justo. Ele é justo. O homem pode não ser, mas Deus é justo. Então ele apresenta aqui Deus sendo justo, santo, soberano e reinando sobre todas as coisas. É por isso, queridos, que ele não aceitou, ele rejeitou esse conselho. O conselho foi dado, mas ele rejeitou. E a pergunta é, para nós aqui nessa noite, e os conselhos que você tem recebido? Você tem analisado se realmente esses conselhos são de Deus ou não? Quando você vai tomar suas decisões, porque todos nós tomamos decisões. No nosso dia a dia, no correr da nossa história, quantas decisões nós tomamos? Mas nós precisamos nos atentar para o que as Escrituras nos ensinam a respeito das nossas decisões. Tem pessoas que estão enfermas, e aí chega alguém e diz, olha, vai em tal lugar que lá tem um benzedor. Vai lá, porque a pessoa vai te benzer e você vai ser curado. E diante desse momento de enfermidade, quantos não vão atrás de um benzedor? De repente, os animais estão morrendo na fazenda e alguém chega, tem fulano que vai na fazenda e benze o seu gado, a sua fazenda. E quantos não estão indo buscar esses benzedores para proteger o rebanho? E mais, irmãos. E eles vão e ainda o gado para de morrer. E às vezes as pessoas vão atrás do benzedor e é curado. E aí a confiança fica aonde? No benzedor. E não em Deus. Eu lembro que uma vez eu tinha um gado na fazenda de um amigo meu, e ele falou que ia levar um benzedor lá para benzer o gado. Digo, meu não. Não, mas não, meu não. Separe e diz, olha, aquele gado ali você não benze ali porque o homem não quer. Que morra todos. Mas jamais eu vou querer. E ele levou. Uma vez eu estava, uma pessoa estava me comentando que disse que deu uma lagarta no pasto. E o fazendeiro foi lá e levou o benzedor. E a lagarta passou para o pasto do outro. Aí eu falei, você não vai fazer o mesmo. Mas, irmão, não faço o mesmo. Irmãos, esses conselhos, essas decisões, se não são de Deus, se não é embasado nas Escrituras, não vai fazer bem, não vai ser bênção. As nossas decisões, as nossas atitudes têm que ser diante do Senhor. E nós precisamos entender isso. O salmista está dizendo aqui que ele viu, ele sabia, ele cria, ele tinha experiências que Deus estava reinando, que Deus estava no seu trono e que Deus vai julgar o ímpio, que Deus vai derramar
fogo, ira sobre aqueles que não confiam nele. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra do Senhor, que vai ver, vai contemplar a face de Deus. Vai contemplar a face de Deus. Tome a decisão correta. Siga os conselhos bíblicos. Não abra mão. Não abra mão de obedecer a palavra de Deus. Porque aqueles que obedecem a palavra de Deus, Deus é justo. E Ele sempre vai fazer justiça. Deus é santo e Ele sempre vai levar um povo à santidade. Deus é soberano. Ele reina sobre todas as coisas. Deus, que o salmista está dizendo que é o seu refúgio, nele eu confio. Nós somos o povo de Deus hoje. Nós somos chamados para sermos justos, para sermos santos, para tomarmos decisões corretas. E as decisões corretas são aquelas que são embasadas nas Escrituras. Jovens que estão aí sendo aconselhados por outros que não são servos de Deus. Eu devo namorar? Não devo? Eu devo ficar ou não? Cuidado. Cuidado com os conselhos. Você que é adolescente, você que é jovem, você que é esposo, esposa, você que tem seu lar, sua família, seus negócios. Cuidado com as decisões que você está tomando. Não ande nos conselhos dos ímpios, diz a palavra do Senhor. Não ande no conselho dos ímpios. Eles não têm conselhos bons para te dar, embasado nas Escrituras. Diz o Salmo 1, aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas medita na palavra de Deus, buscando os conselhos nas Escrituras. A Bíblia diz que são os bem-aventurados, e é comparado com a árvore plantada junto às correntes das águas. Mas o ímpio não. O ímpio é como uma palha seca. Não tem vida. O vento vai levando. Meu irmão, não abra mão. Não abra mão de olhar e ver como Davi. Davi é um exemplo de homem que temia o Senhor. Por isso que nós encontramos aqui ele justamente dizendo que Deus, ele olha. E diz o versículo 5 que ele põe à prova. Ele põe à prova, não só o ímpio, mas também o justo. E essas provas é justamente para provar a nossa fé. É para provar se nós vamos realmente confiar nele ou não. As provas, elas acontecem para você dar testemunho que você confia no Senhor. São experiências que nós vamos tendo, aprendendo no dia a dia com Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê essa graça de podermos seguir os conselhos daqueles que são bíblicos, daqueles que são conduzidos e basados nas Escrituras. Que Deus nos dê esse entendimento de, na hora de tomarmos nossas decisões, nós possamos tomar decisões corretas. Seja no trabalho, na vida espiritual, na família, em qualquer lugar que você for tomar suas decisões, busque no Senhor, porque a Bíblia diz que Ele está olhando e vendo tudo, todas as coisas. O Salmo 33, verso 18, queria que você abrisse agora. Salmo 33, verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome
conservar-lhes a vida. Eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Não é só o olhar de Deus, mas ele diz aí, aqueles que esperam na sua misericórdia, ele tem uma promessa de livramento, e esse livramento é da morte, e a morte espiritual, porque ele cita aqui a alma, para livrar-lhes a alma da morte, para livrar-lhes a alma do inferno. Quem é que vai ser livrado? Ele diz aí, aqueles que esperam na sua misericórdia, aqueles que confiam nele. E aí ele diz, no tempo da fome, no tempo das adversidades, ele vai conservar a vida. Ele está falando aqui do espiritual e também do físico. Ao mesmo tempo que ele vai guardar a vida, ele vai guardar a nossa alma. Aqueles que esperam no Senhor. Confie no Senhor. Ele é o nosso refúgio. E aí o salmista termina o salmo dizendo, os retos vão contemplar a face de Deus. Amados, nós não temos noção do que significa isso. Contemplar a face de Deus. Nós somos tão limitados que nós não temos noção que um dia nós, seres humanos, frágeis, insignificantes como nós, um dia estaremos vendo a face de Deus. Nós estaremos diante do trono de Deus, contemplando a sua face, contemplando a sua glória, entrando pelos portões celestiais e olhando e vendo os santos adorando, e ali, no meio daquela multidão, nós estaremos juntos. Os retos, aqueles que são justificados, mas o contrário, aqueles que o cálice da ira de Deus vai cair sobre eles. Vai ser terror. Vai ser terror. Então vale a pena. Como vale a pena nós continuarmos servindo ao Senhor. Nós continuarmos seguindo os conselhos do Senhor. Nós continuarmos crendo nas Escrituras. Porque elas trazem vida a nossas vidas. É a vida de Deus na nossa vida. Ela vivifica. Ela traz paz. E as decisões que são tomadas baseadas nas Escrituras, os resultados são diferentes. Os resultados são diferentes. Mesmo que tenha choro, mesmo que tenha dor, mas no final, lá no final, você vai ver que foi a melhor decisão que você tomou, foi confiar no Senhor. As provas que foram apresentadas a Davi eram claras. Davi estava vendo. Mas eram provas humanas. Era aquela visão, apenas a visão humana. Mas Davi tinha uma visão diferenciada. Ele enxergava além do olhar humano. Porque ele cria, ele confiava que o seu Deus estava reinando sobre um trono eternamente. Eternamente. Lembra de Isaías capítulo 6? Quando o profeta Isaías, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, o rei tinha morrido. E agora, como vai ficar? Afinal de contas, o rei morreu. E agora, quem vai governar? Como vai ficar o reinado? Aí dá a Isaías, eu vi o Senhor reinando, sentado sobre um trono. E não há mudança de rei, não. Não há mudança de rei. Ele é, desde o princípio, e será eternamente. Esse é o rei que Davi está falando aqui. Esse é o rei que a Bíblia nos apresenta, que nos ensinam.
um reino eterno. E nós somos cidadão desse reino. Nós fazemos parte desse reino. Ele é o nosso refúgio. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante das adversidades, diante dos problemas, que o Senhor nos dê a clareza, que o Senhor traga, Senhor, a cada um de nós, esse olhar que Davi tinha, de olhar com o olhar do Senhor, de ver, ó Deus, os problemas, as dificuldades, não, ó Deus, apenas, ó Deus, com olhar humano, mas olharmos, ó Deus, com o olhar que vem do Senhor, para que possamos enfrentar, não seguindo os conselhos humanos, não seguindo as nossas decisões carnais, mas seguindo, ó Deus, as decisões que vêm, ó Deus, embasada nas Escrituras. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e que a tua graça permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Tá? Irmãos, eu quero convidar os presbíteros para vir à frente. Nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor, sempre no segundo domingo do mês. Nós temos o privilégio, né, de celebrarmos a Ceia do Senhor. E eu quero convidar a amada igreja para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o verso 22. Marcos, capítulo